Olá, minha gente, hoje eu quero falar sobre os 3 passos para que você tenha a mente de Cristo e também vamos falar sobre alguns bloqueios mentais que impedem você de a tê-la. Mas antes, se inscreva no nosso canal aqui embaixo, ative aí o sino de notificações e não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. O que acontece? Nós nascemos e crescemos e durante o nosso crescimento é instalado em nossas mentes alguns bloqueios. Você não pode, você não vai vencer, você vai ser mais um na vida. E são bloqueios também, muitos desses são instalados quando você olha, por exemplo, para o casamento dos seus pais. E quando você vê o casamento dos seus pais, se ele foi um casamento fracassado, você acha que o seu casamento ele será fracassado também. Você perdeu um ente querido com certa ou determinado tipo de doença, você também acha que você vai ter ou desenvolver aquele determinado tipo de doença. Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas nos definem. As pessoas desse mundo, elas ditam normas para nossas vidas. Mas você não é aquilo que disseram que você é. Você não vai chegar aonde disseram que você vai chegar. Lembra que disseram para Davi que ele ia ser pro resto da vida pastor de ovelhas? Lembra que quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, nem o próprio pai acreditava nele, mas quando Davi recebeu aquela unção real, ele passou a se enxergar como rei. Isso é ter a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela nos dá a sabedoria que o mundo não nos dá. Você sabe que o diabo tem acesso à inteligência, mas ele não tem acesso à sabedoria de Deus. Então, quando você tem a mente de Cristo, o diabo é incapaz de saber quais são os seus próximos passos. E uma vez ele não sabendo quais são os seus próximos passos, como que ele vai frustrá-los? Como que ele vai atrapalhar? Aliás, atrapalhar ele vai tentar sempre. Mas como que ele vai impedir você de chegar aonde Deus quer que você chegue? Com a sabedoria e com a mente de Cristo, José fez do Egito o maior império da época. Ele teve uma sabedoria tão grande que quando houve fartura, Deus tinha dito a ele, guarda. Quando houve escassez, ele vendeu e fez do Egito a maior potência da época. Com a sabedoria, Salomão se tornou o homem mais próspero que já existiu na face dessa terra. Antes dele não houve e depois dele não haverá. Se juntar todos os bilionários, ainda não temos nenhum trilionário, mas se juntarmos todos os bilionários desse mundo, não dão o que Salomão ele tinha. Salomão foi um homem muito sábio. Davi, tudo que ele alcançou, venceu e conquistou foi por meio de levantar espadas, por meio de luta. Salomão não levantou uma espada sequer porque ele sempre agiu com isso daqui, sabedoria. Foi isso que ele pediu a Deus, a mente de Cristo, a mente sábia. Nós tivemos aí no mundo pessoas que passaram e tiveram foram mentes brilhantes. Albert Einstein, Santos Dumont, Bill Gates, Steve Jobs, Walt Disney, várias pessoas que tiveram aí mentes brilhantes e que revolucionaram a história da sociedade. Homens como Thomas Edison, que inventou aí a lâmpada, né? Mas, ou seja, pessoas com mentes brilhantes. Mas se juntar essas mentes brilhantes, não dá um fragmento do que é a mente de Deus. Eram pessoas que a mente era tão brilhante e as pessoas não entendiam de onde vinha tanta inteligência, de onde vinha tanto conhecimento. Tanto que quando Albert Einstein morreu, eles tiraram o cérebro dele por um tempo para estudar de tão brilhante que era a mente dele. Quando você tem a mente de Cristo, você tem essa sabedoria. Mas não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Eu quero dar 3 passos que todos nós que queremos ter essa mente, que queremos evoluir, que queremos avançar, nós temos que trilhar. Em Romanos 12:2 diz assim, olha só, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Primeiro passo é esse. O mundo
com o passar do tempo, ele vai implantando ali os seus downloads na nossa mente. Por exemplo, você sabia que 80% dos brasileiros eles são endividados? Resumindo, 80% da população brasileira ela trabalha para pagar dívidas. Você sabia que há poucos meses atrás, no início do ano, 1% de brasileiros investiam na bolsa, ou seja, faziam o dinheiro trabalhar para eles. Agora aumentou na pandemia, foi para 2%. Olha só como a mente, estou falando do Brasil porque nós moramos nesse país, olha como que a mente do brasileiro foi criada com vários bloqueios. Bloqueios de insegurança, bloqueios de medo, bloqueios de complexos de inferioridade, porque quando você vai, por exemplo, para um país como os Estados Unidos, 60% dos americanos eles investem na bolsa. Não estou falando que quem tem a mente de Cristo investe na bolsa, não. Quero que você entenda. Aí você entende a diferença. Se por um lado, o Brasil, 80% dos brasileiros trabalham para pagar a dívida, por outro lado, 60% dos americanos investem, ou seja, está sobrando para investir. Por isso que é um país que desenvolve, evoluído, um país de primeiro mundo. Você vê que o Brasil é um país corrupto, onde o índice de corrupção é muito grande. Os Estados Unidos ele é quase zero, não estou dizendo que não tenha. E também não estou dizendo que os Estados Unidos seja um país perfeito, porque lá tem moradores de rua, lá tem pessoas que passam fome. Porque o problema, minha gente, não está no lugar, está na mente, está na pessoa. Aqui no Brasil tem pessoas que vencem, tem pessoas que são milionárias, tem pessoas que fazem a diferença, tem pessoas que trabalham muito com a cabeça. E se você não pensa, aprende isso. Uma frase que eu ouvi que é muito legal. Quem não pensa se torna escravo de quem pensa. E Deus, para ele trabalhar na sua mente, te dar a mente dele, primeiro você tem que tirar esses bloqueios. Você tem que tirar o medo, que é não se conformar. Por exemplo, a gente está em plena pandemia. O que o mundo fala? O que a maioria dos noticiários dizem? Que o ano está perdido, que a crise econômica vai ser pesada, que as pessoas vão quebrar. Por isso que eu, particularmente, não assisto esses noticiários, praticamente. Eu entro ali no site, vejo um ou outro, mas assistir eu não assisto, porque é muita negatividade. É muita coisa que vai colocando dentro da mente da gente que leva a gente a ficar desanimado. E se eu quero ter a mente de Cristo, eu não posso me amoldar aos padrões desse mundo. Você cresceu com o seguinte pensamento: é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Mas se você quer ser alguém na vida, você tem que arriscar. Se você quer ser alguém na vida, você tem que dar um passo. Às vezes um passo que vai exigir que ele seja maior que a sua perna. Um passo que vai exigir que você pegue aquele passarinho, solte ele para ele trazer um outro passarinho. Ou seja, para isso você tem que tirar esse bloqueio do medo, esse bloqueio da insegurança. A verdade é que se eu quero avançar na vida, eu tenho que esquecer o que ficou para trás. Eu tenho que esquecer os fracassos que eu já tive. Eu tenho que esquecer as perdas que eu já tive. Não é porque você foi infeliz no relacionamento passado que você vai ser no próximo relacionamento. Porque se você ficar com esse bloqueio dentro de você, você vai ficar sozinho a vida toda. Você não vai acreditar na felicidade, você não vai acreditar no casamento. Você não vai acreditar em nada, nada. Ou seja, o primeiro passo é tirar esses bloqueios. Esses bloqueios, eles são arrancados quando você sai do padrão desse mundo. O que significa isso? O mundo está indo para trás, você vai para frente. As pessoas estão desistindo, você vai acreditar. As pessoas estão segurando, você vai investir, você vai arriscar, você vai para cima. Porque enquanto você não tirar esses moldes de dentro de você, você não vai crescer, você não vai evoluir. O segundo passo para ter essa mente, diz aqui: mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. O que significa isso? Mudança de pensamento. Mudou o pensamento aqui dentro, vai mudar a vida do lado de fora. Como eu sempre penso, mudou a visão, eu sempre falo, mudou a visão, mudou o pensamento, muda a condição. Para de se olhar como vítima, para de se olhar com coitadismo, para de se olhar como mais um no meio da multidão. O mundo e as pessoas ensinaram a você a se enxergar e ter pena de você, e ter dó de você, e não acreditar no seu potencial. Por isso que você sempre foi bombardeado de palavras que disseram para você que você não ia vencer, que disseram para você que você não pode, que disseram para você que você não ia chegar a lugar algum. Então, transforme essa mente. Você vê, a Disney já existia na cabeça do Walt Disney.
A luz já existia na cabeça do Thomas Edison. O avião já existia na cabeça do Santos Dumont. Tudo que a gente vê, a revolução aí da informática, já existia na cabeça de Bill Gates. Quando você pega um telefone, todo esse telefone, isso aqui que a gente está vendo, acesso à internet, tudo, aplicativo, tudo, já existia na cabeça de Steve Jobs. Ou seja, a mudança começa primeiro aqui, para acontecer do lado de fora. Tem muitas pessoas que ela, olhando para a vida dela espiritualmente falando, ela não se vê cheia do Espírito Santo e ajudando outras pessoas. Ou seja, quando há essa transformação, você, antes de se ver do lado de fora a mudança, e ver a mudança, se ver transformado do lado de fora, você vê essa transformação dentro. E quando isso acontece, é o terceiro passo que você vai trilhar para ter a mente de Cristo. Acontece isso daqui, ó. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A própria religião, muitas vezes, coloca dentro de muitas pessoas o seguinte, que ela não pode ser rica, que ela não pode ser próspera, que ela não pode ter uma vida de qualidade, porque ela diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E as pessoas incautas, as pessoas que não leem a Bíblia e não estudam ela, pensam o seguinte, buraco de uma agulha, primeiro que não está falando daquela agulha que a gente usa para costurar, fala de uma porta em Israel em formato de agulha, tipo um buraco de agulha, é uma porta chamada agulha, que o camelo de fato para passar nele tem que abaixar, é uma dificuldade muito grande, mas não quer dizer isso, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E sinceramente, não é agradável que alguém fique batendo na sua porta para te cobrar. Não é agradável ficar recebendo ligações toda hora de pessoas te cobrando. O que é agradável? É você comer o que você quer, você vestir o que você quer, você ir aonde quer, você ter liberdade para desfrutar da vida e do melhor dessa terra. E por meio dessa vida glorificar a Deus. Então, você pode ser um rico. Quando eu falo rico, não é só dinheiro, não. É rico em saúde, é rico no casamento, é rico na família, é rico na salvação, é rico em todos os sentidos e ser salvo. Como você tem a opção de ser uma pessoa pobre economicamente e ser rico nas outras áreas, ser salvo também. Mas a escolha é sua. Então, aprenda uma coisa, a vontade de Deus é que você vença, que você cresça, que você prospere. E a sabedoria que Deus dá, a mente de Cristo, nos proporciona isso. Quando você vê a vida dos heróis da fé do passado, Abraão, Moisés, Davi, José, foram homens que desfrutaram de uma vida de qualidade, de uma vida honrada e abençoada em todos os sentidos. Homens que tinham a mente de Deus. Se você juntar todas essas mentes brilhantes, que a gente teve já no mundo e tem também, não dão um fragmentozinho da mente de Cristo. Então, siga esses 3 passos. Não se conforme com o pensamento do mundo. Eu lembro, só para você ter uma ideia como que a coisa é pesada. Eu lembro que antigamente, quando a gente tomava banho, entrava para tomar banho lá em casa, tinha um racionamento muito grande de energia para a conta vir mais barata. Eu lembro que minha mãe falava assim, ó, 3 minutos. Se passar de 3 minutos eu desligo a chave. E durante anos eu fiquei ali tomando banho em 3 minutos. Só para você entender. Eu cheguei aos meus 20 e poucos anos, casado, tomando banho em 3 minutos. Foi quando eu falei, não, pera, eu tenho que tirar esse download da minha mente. Você vê que é uma coisa que foi implementada na minha cabeça desde quando eu tinha 3 anos de idade. E quando eu tirei isso da minha mente, eu entendi que eu não precisava daquilo. Então aprenda isso, e outros downloads são colocados dentro da sua mente para travar você, para impedir você de avançar. Disseram para você o seguinte, desde novo, estuda para você ser alguém na vida. E hoje você está aí num trabalho de carteira assinada achando que você não pode ter a sua empresa, achando que você não pode ter o seu próprio negócio. Mas quando a transformação aqui dentro acontece, quando você tira esses downloads que não prestam, jogam eles fora, e há essa transformação, então você experimenta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vê que antigamente eu tinha vergonha de falar em público num trabalho de escola. Hoje, eu não tenho vergonha de falar para 5 mil, para 10 mil, para quantas pessoas forem necessárias. Quando você vê eu fazendo vídeos aqui, falando aqui publicamente dessa maneira, você pensa assim, meu Deus, eu queria falar dessa maneira, mas eu já fui muito tímido. E eu venci essa timidez tirando esse download de dentro de mim. Sabe como que eu fiz isso?
enfrentando os meus medos, sendo uma pessoa corajosa, tá bom? Eu quero que você vá agora nos comentários se esse vídeo de fato te ajudou e escreve assim nos comentários: a mudança começa de dentro. A transformação começa de dentro, tá bom? Deus abençoe você. Envie esse vídeo para seus amigos, só você clicar em compartilhar e mandar para o WhatsApp, para os grupos que você faz parte. Um abraço.